Olá, seja bem-vindo ao canal Aparaiavé, um canal independente, onde a ideia, o fundamento é ensinar, é esclarecer, é tirar algumas dúvidas com relação às Sagradas Escrituras, a vida, a filosofia, os ensinamentos de Cristo Jesus. Eu me chamo Otávio Rosa e hoje nós vamos tratar de um texto, de um tema, a cidade celestial. Seja muito bem-vindo. O texto base que iremos usar aqui é o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas afinal, quem tem o direito? Onde podemos obter? As instituições religiosas, em especial as protestantes, acreditam, ou melhor, pensam que tem esse direito, ou pelo menos tenta passar essa impressão para os seus afiliados, de que somente nelas, ou quem frequenta elas, ou quem é doutrinada por elas, que pode, ou que tem o direito de morada celestial. Mas contudo, o que a Bíblia fala? Quais são as instruções dadas pelo Senhor Jesus Cristo? Essa é a mensagem central desses versículos que iremos ler a partir de agora. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a cidadania, esta nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o corpo glorioso, de acordo com o trabalho pela qual é capaz de submeter as coisas para si mesmo. Quando entendemos que o foco do cristão não pode se dar às coisas deste mundo, às oferendas diárias, e com ela a certeza que corrompem a nossa compreensão do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, as igrejas contemporâneas, que têm cada vez mais se adaptado uma imagem moderna, um linguajar positivo, de bênção sobre bênção, menos bíblica, referem às distorções bíblicas, pois como podemos ser, ou nos tornar, ou pelo menos obtermos a cidadania celestial, se estamos aprendidos as coisas deste mundo? Quando certo, para aqueles que crê em Cristo Jesus, deveria guardar com temor e com amor a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que com seu amor
e poder absoluto de Criador de tudo que existe é transformar nossas humilhações, ou seja, esse corpo nascido no pecado, em um corpo celestial. De igual modo, o seu corpo, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, traz uma ilustração sobre como devemos ser recebidos pelo Senhor Jesus Cristo. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, capítulo 5, versículo 4, está escrito: e quando ao sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Essa é a fórmula, é a metodologia para quem deseja de fato alcançar a cidadania celestial. Manter-se afastado, distante dos desvios de caráter deste mundo, da normatização à imoralidade, condenada os princípios filosóficos do Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que temos visto. Cada vez mais temos aceitado coisas que contradiz, que vai contra a palavra do Senhor, para normalizar as coisas erradas e ao mesmo tempo abrir críticas, dúvidas, questionamentos sobre os ensinamentos, a filosofia de vida do Senhor Jesus Cristo. E olha que eu não estou levantando contra aquelas pessoas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Estou falando de nós, cristãos. Nós que se diz crentes em Cristo Jesus, que estamos cada vez mais aceitando as coisas que o mundo impõe para a gente como algo normal, aceitável, e levantando dúvidas, questionamentos, etc. e tal, sobre a própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, no mundo que tudo é fobia, tudo aquilo que a palavra do Senhor Jesus Cristo é contra, condena, se você fala, se transforma na fobia. Então, como colocar isso em prática? Na qual o apóstolo Pedro nos fala nesse livro, nesse capítulo, nesse versículo. Vivendo uma vida centralizada em Cristo Jesus e longe dos anseios da vida. Aquele que não consegue compreender que para se tornarem cidadãos celestiais, será preciso abrir mão das coisas deste mundo, incluindo o sistema religioso. Sim, porque muita gente frequenta um templo religioso, frequenta determinado local, onde tudo se prega, onde tudo se fala.
menos a palavra de Cristo Jesus, menos a Bíblia Sagrada. Em outras palavras, os anseios, os desejos, os sonhos, as realizações não obteram o passaporte celestial, porque estão presos ou de alguma forma usando a tornozeleira deste mundo. Observamos que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, onde ele pondera sobre a alimentação cristã, mas que também pode ser aplicada nas demais áreas de nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. O alimento são para o ventre, e o ventre para o alimento. Mas se Deus destruirá tanto um como o outro, ora, o corpo não é para fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, se o meu corpo, ele deve ser voltado para Cristo, assim como Cristo está voltado para o meu corpo, para a minha vida, qual é o sentido de eu ficar fazendo campanha, novena, corrente, sacrifício, em busca de coisas passageiras, em busca de coisas que em breve será ceifado, quando aqueles que o Senhor Jesus Cristo permitir, o Senhor Jesus Cristo der o aval, o Senhor Jesus Cristo conferir o seu passaporte, terá uma nova morada, uma morada celestial, terá um novo corpo, não um corpo gerado no ventre de uma mulher, mas agora um corpo gerado conforme a matéria do Deus único, verdadeiro e absoluto, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o cristão ele tem que compreender que para ter essa cidadania celestial é preciso atentar-se que a tradição religiosa pode ser um grande agravo para quem deseja o benefício celestial. Porque não entenderam que o seu corpo pertence a Cristo Jesus e não mais a Ele mesmo. Porque quando eu quero que os meus desejos, os meus anseios, os meus sonhos se realizam, eu estou esquecendo que já não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. E é nesse ponto que o apóstolo Paulo diz: o alimento é para o ventre é para o alimento, mas tanto como um outro será destruído pelo Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso corpo, ele tem que ser voltado para Cristo. Assim como Cristo, na cruz do Calvário, voltou-se para nós. Entenda. Mente saudável. Mente saudável. Corpo puro. Mente saudável, corpo puro. Se a minha mente está baseada nos princípios de Cristo Jesus, nos seus ensinamentos, na sua filosofia, o meu corpo está puro, está purificado do pecado. Ou seja,
uma vez que entregamos a Cristo Jesus, não mais temos vontade própria, não temos mais desejos, não temos mais anseios, não temos mais sonhos, mas tão somente a Cristo. O nosso modo de viver deve ser inspirado tão somente em Cristo Jesus. Vou repetir. O nosso modo de viver deve ser inspirado tão somente em Cristo Jesus. Não nos seus ensinamentos, que é acessível a todos. Talvez você não saiba, mas os ensinamentos, a filosofia do Senhor Jesus Cristo, a sua doutrina, a sua vontade é acessível a todos, sem exceção. Então, imagine você que se diz cristão, que se diz seguidor do Senhor Jesus Cristo, não consegue acessar a verdade, não consegue acessar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Como você que não conhece o passaporte celestial poderá obter a cidadania celestial? Então não esqueça, a palavra, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo é acessível a todos, através da Escritura Sagrada. E não por doutrinas humanas, que estão mais propícias a nos prender a este mundo, do que nos ensinar como obter a cidadania celestial. O apóstolo João, na sua primeira epístola, na sua primeira carta, diz que, embora estejamos vivendo neste corpo ainda, porque o Senhor Jesus Cristo ainda não se manifestou, devemos nos manter neutro a este mundo, a fim de não nos contaminar com as impurezas que este mundo tem, e por consequência perder o direito recebido na cruz por meio de Cristo Jesus, de ser igual a Ele. Fazemos a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhante a Ele. Quando nos mantemos centralizados tão somente em Cristo Jesus, temos a plena certeza que somos filhos, não porque falamos que somos, mas sim pela garantia dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que em tempos futuros haverá de se manifestar em nós sua glória, para sermos igual a Ele. Então não se perca, não se contamine, não se deixe levar
por aquilo que o Senhor tem para você, que é a cidadania celestial, na qual está aberta, na qual todos têm o direito a este voo, a esta morada, a essa viagem. Basta tão somente você confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e começar a seguir a sua doutrina, a sua filosofia de vida, o seu método. Aí você tem o direito da cidadania celestial. Você consegue quebrar as algemas que te prendem a este mundo. Você consegue o alvará de soltura do pecado. Você consegue a liberação da tornozeleira do pecado quando você entrega a sua vida a Jesus e reconhece que você não é nada, você não é ninguém, e que Jesus Cristo é tudo.